Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a série publicada pela Blucher, Debates Clínicos, em especial esse volume 3, no qual eu participo com um pequeno texto sobre um caso de bulimia. Pessoal, a Blucher lança 3 volumes, estão aqui, sobre debates clínicos, uma coleção super legal, vale muito a pena dar uma olhada. Eu gosto muito de discutir a clínica abertamente, publicamente. Vocês sabem, eu tenho um seminário clínico, né, aqui no canal para os assinantes. Vou deixar as instruções aqui do seminário clínico na descrição desse vídeo para vocês terem uma ideia. Já estamos para lá de 70 aulas já nesse seminário, no qual a gente discute artigos que publicam, né, casos clínicos, discussões clínicas. Eu acho que essa é uma das tarefas mais importantes, né, do analista ao longo de sua carreira, né, uma tarefa que jamais vai terminar. Supervisão mútua, né, horizontal, vertical, né, uma discussão aberta na universidade, nas escolas de psicanálise, enfim, um tema absolutamente importante. E os autores que organizam essa série, Sérgio Teles, Beatriz Teixeira Mendes Coroa e Paula Peron, fazem um trabalho de seleção maravilhoso nos casos clínicos que são debatidos aqui nos 3 volumes já agora lançados. O primeiro volume é de 2019, está aqui. Desse volume eu recomendo em especial o caso clínico do Paulo de Carvalho Ribeiro, que foi meu orientador de mestrado. O professor Paulo, né, tem uma larga experiência clínica. Isso, aliás, é um tema super interessante, porque muitos professores com larga experiência clínica vão colocar abertamente, né, suas vinhetas clínicas, né, sessões, casos clínicos. Então vale muito a pena. Nesse volume recomendo o do professor Paulo. No volume 2, tá aqui, as edições da Blucher são muito bonitas, né? O volume 2 de 2021, recomendo em especial o que dá a abertura do Chaim Katz, né? Analista muito experiente, que abre esse volume. E no volume 3, Modéstia às Favas, vou recomendar o artigo que eu comento, que é o último, o caso Lígia, debate clínico número 18, um caso apresentado pela Maria Helena Fernandes. Eu comento esse caso, é um caso de bulimia, vale muito a pena dar uma olhada no caso. Meu texto se chama Comer é Sexual, sobre um caso de bulimia, que começa aqui na página 162. As edições ficaram super interessantes, cada um desses volumes traz pelo menos 6 casos clínicos, vale muito a pena dar uma olhada. E a crítica que eu tenho aqui é apenas ao modo como o índice está escrito. Os casos têm nomes genéricos, né? O boneco assassino, o caso R, o caso Antônio, por exemplo, ou o homem que ia ao bairro escuro, isso no volume 1. E a gente não sabe, o leitor não fica sabendo, né, sobre o que é o caso. Então seria interessante, na descrição aqui do índice, pelo menos 3 palavras-chave, por exemplo, sobre a temática específica do caso, a partir dos comentários. Apesar dessa pequena crítica, né, assim, mais pontual com relação à edição, né, de trazer para o leitor de forma mais clara, né, o que se trata cada caso clínico, óbvio que a gente é tomado pela curiosidade também a partir desses títulos que são muito criativos, né? Então vale a pena, assim, caso Vera, caso Lígia, né, enfim, só pelo nome, né, dos casos clínicos, ou, né, nomes que são mais criativos mesmo, né, e que são sedutores, né? Territórios e fronteiras por onde pisa o psicanalista de crianças, por exemplo, né, um dos casos aqui do volume 2. História de um homem só, comentado pela Elisa Sintra, por exemplo, né? Então, enfim, os casos têm nomes que atraem, mas que poderiam ter no seu índice palavras-chave para indicar para o leitor do que se trata cada caso clínico. Os casos apresentados são publicados na revista Percurso, revista do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientia de São Paulo, que eu recomendo vivamente, tanto para a formação de psicanalistas, né,
quanto para grupos de estudo, né? A revista Percurso também é uma revista que eu recomendo muitíssimo, ela está aberta ao público, né? Muitos dos seus números, vou deixar também o site da Percurso na descrição desse vídeo, verifiquem, muitas dessas discussões clínicas estão lá, além, óbvio, de artigos que discutem teoricamente a psicanálise de forma muito precisa e necessária para a gente. Recomendo a leitura da apresentação do volume 1, feita pelo Sérgio Teles, porque nela ele explica como que a publicação dos casos clínicos deve seguir uma metodologia óbvia de ética e respeito com relação ao sigilo e à privacidade dos nossos pacientes. Como a gente sabe, desde Freud é uma das metodologias mais importantes do ensino da psicanálise, a transmissão dessa ciência, a metodologia clínica. A metodologia clínica que consiste na descrição, no relato clínico de uma análise ou de uma sessão, de um fragmento clínico também. O que é a metodologia clínica? Em grande medida, a metodologia clínica acredita que a descrição correta de um caso clínico, a descrição em pormenor ou às vezes apenas de algum fragmento e a sua elaboração teórica pode auxiliar, apesar da gente estar falando de um caso particular, em outros casos. Nos escritos clínicos de Freud, o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, mesmo casos clínicos que ele supervisionou, como o Pequeno Hans, são casos notáveis que ainda servem para a gente como bússola, por assim dizer, para localizar grandes categorias, sistemas de defesa, como que o inconsciente funciona, como interpretar um sonho. E, inclusive, nos casos clínicos de Freud, isso fica muito evidente, os erros técnicos também comparecem. No caso Dora, por exemplo, tem um vídeo importante sobre esse caso aqui, né, onde eu comento, né, um erro clássico do Freud, né, de não perceber a transferência, num certo sentido de ser um tanto abusivo com a Dora, de não ouvir, né, em alguma medida o que a Dora estava falando. Vejam esse vídeo para vocês perceberem como que a leitura do caso clínico, a publicação do caso clínico é fundamental para a gente se haver com os nossos erros também. É importante no nosso campo, que é um campo científico, mas que não vai ter de forma alguma os mesmos tipos de metodologia empírica de repetição, por exemplo. Eu não posso repetir um experimento clínico e atender a mesma pessoa, porque essa pessoa, obviamente, já vai estar diferente, as variáveis são outras. Então, a metodologia clínica ela é uma metodologia que trabalha com o particular, que trabalha com o singular. A gente força um pouco essa lógica da ciência para pensar como acolher o singular e o particular. A metodologia clínica, portanto, ela sempre vai recorrer àquilo que a gente pode chamar de uma comunidade hermenêutica. Comunidade hermenêutica é o conjunto de psicólogos, psicanalistas, clínicos que vão discutir os casos, que vão ser publicados, a gente espera de forma ética, cuidadosa, criteriosa, sem inventar dados, né? O mais criteriosamente possível, portanto. E essa comunidade hermenêutica, uma comunidade interpretativa, vai interpretando junto o que foi bem feito, o que não foi, aquilo que está correto do ponto de vista técnico, aquilo que contradiz, num certo sentido, princípios éticos, teóricos, técnicos de uma determinada teoria. Na psicanálise também é assim. A gente sempre vai interpretar os casos clínicos, mesmo os de Freud, a partir das nossas balizas teóricas contemporâneas. Então, hoje é fácil ler o caso Dora, por exemplo, como o Freud não estava prestando atenção na transferência. O Freud não estava prestando atenção no machismo estrutural. Hoje, com o letramento racial, o letramento feminista, fica fácil criticar o Freud. Mas é graças ao relato dele, um relato honesto, no qual, inclusive, ele admite seus erros técnicos, é que a gente pode hoje dizer, o próximo analista tem que prestar atenção quando ouvir uma mulher nesse aspecto. Ele não precisa antecipar interpretações de forma tão contundente como Freud fazia. Ele pode ser mais pontual, ele pode ser mais cuidadoso. Observem os relatos clínicos do Ferenczi, por exemplo, né, no Diário Clínico.
Ali, por exemplo, mesmo que ele não tenha publicado esse texto, fica evidente como que a técnica pode ser descrita em termos de uma elasticidade dependendo de cada paciente. E cada paciente vai exigir da gente um certo tipo de mudança técnica, um certo tipo de pensamento no que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, para onde a gente está conduzindo aquela análise, qual a direção do tratamento, para usar a expressão que ficou famosa com Lacan. A direção do tratamento é, em alguma medida, aquilo que o analista julga consciente, inconscientemente, para onde ele deve conduzir o caso clínico, para onde o próprio inconsciente do analisando também conduz o trabalho analítico. Nessa coleção, então, nesses 3 livros, né, vocês vão ter uma ideia bem interessante assim, de como que a psicanálise é uma ciência do particular. Não tem nenhum caso clínico aqui que vocês vão ver na clínica de vocês, repetido exatamente com a mesma história, é impossível. Cada caso é uma história singular. Mas vocês vão ler casos sobre bulimia, ou neurose de destino, ou fobia. Eles estão presentes aqui. A leitura dos casos clínicos, para mim, é parte absolutamente fundamental da formação de qualquer analista. Não basta só a sua supervisão, a sua análise. Parte do tripé, né, da formação do analista tem a ver com o estudo, né? Estudar teoria, estudar muita teoria, estudar, né, as ciências humanas de maneira geral é muito importante, mas a leitura dos casos clínicos é indispensável. Principalmente esse tipo de leitura proposto aqui na coleção Debates Clínicos. A ideia de que um analista comente o trabalho do outro, né? Isso vai servir, claro, um pouquinho de supervisão, como uma supervisão, isso vai ajudar a gente a ver outras perspectivas que não estavam disponíveis para aquele analista naquele momento, e isso vai, obviamente, manter a clínica viva. A ideia é que casos clínicos possam sempre ser relidos, reinterpretados. Antes de ir para o último ponto desse vídeo, queria que você compartilhasse, curtisse, comentasse alguma coisa importante para a gente. A gente está num projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Queria agradecer a presença de você aqui. A gente tem como objetivo a divulgação de pesquisas científicas, pesquisas como essa, publicada pela Percurso, agora pela Blucher, né, que traz debates clínicos abertos, né, para todo mundo, para a gente discutir publicamente o núcleo da pesquisa psicanalítica, que é a clínica, tal como praticada pelos analistas. Então, compartilhe, curte, se inscreva aí no canal, é importante para a gente. Último ponto que eu queria comentar hoje é sobre a importância, portanto, de quebrar essa nossa solidão clínica decorrente da nossa profissão. A gente está no 1 a 1 praticamente, né, gente? Assim, é o psicanalista e o paciente, o psicanalista e o analista dele, né? O analista e a escola, de alguma forma, né? A universidade também. Mas é sempre muito singular. É muito solitário esse trabalho. Então, quando a gente publica o caso clínico, vai para o debate, leva o caso clínico, né, para a escola, para a universidade, faz supervisão em grupo, isso é um trabalho assim, indispensável na nossa formação. Isso ajuda a gente a não ficar tão sozinho. É o nosso método de controle, por assim dizer. De alguma forma, o fato da gente não ter, nós psicanalistas, não termos um conselho federal de psicanálise que vai reger de alguma maneira o nosso código de ética, faz com que nós tenhamos que ser ainda mais cuidadosos com o que a gente faz na clínica, né? A gente não tem esse órgão federal, né? Um órgão que está acima de todas as escolas para dizer, ah, olha, isso aqui é um erro técnico importante, né? Você tem que refazer isso aqui, cuidado com isso nos próximos atendimentos, etc. A gente não tem esse órgão. Então, o que vai substituir esse órgão na nossa profissão é exatamente o cuidado ético de levar isso para essa comunidade hermenêutica, que é o conjunto dos nossos colegas nas instituições das quais a gente participa. Então, a ideia de falar sobre a clínica, publicar a clínica, falar, né, de suas invenções teóricas, hipóteses novas que você está fazendo a partir dos seus atendimentos, inovações técnicas, casos clínicos singulares,
falar disso para a comunidade, se colocar a teste, se colocar à prova, por assim dizer, é indispensável no trabalho de todos nós. Então, conversar um pouquinho sobre clínica, seja em grupos pequenos, seja de maneira pública, como a Percurso está propondo e a Blucher está publicando, acho indispensável para a gente. Então é isso, só queria deixar o convite aberto para que vocês leiam a revista Percurso ou procurem diretamente os livros aqui publicados, os debates clínicos. Já tem 3 volumes. Parabéns à editora Blucher pela publicação, acho que isso é fundamental para o nosso campo. Mais uma vez, lembrando, quero convidar vocês para o seminário clínico, onde a gente discute isso publicamente. De vez em quando, falar um pouquinho dos casos clínicos já publicados, eu acho isso fundamental. E o seminário clínico está à disposição de vocês. Todas as condições para participar estão no Google Docs, cujo link está na descrição desse vídeo. Participem, deem uma olhada, já são mais de 70 aulas, então vale a pena dar uma olhada para a gente estar junto nessa discussão que é tão importante na nossa profissão. Pensar a clínica junto, pensar o que é metodologia clínica, quais são as relações entre a teoria e a clínica, a teoria e a técnica. É isso que a gente faz no seminário clínico também. Então curtam aí esse vídeo, compartilhem com quem quer estudar a clínica e até a próxima.